Olá, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através do canal da comunidade Senaco. Eu, seminarista Crisley, seminarista diocesano, hoje venho aqui falar um pouquinho sobre vocação. Como no vídeo anterior, a Tayla, consagrada da comunidade, ela falava sobre a vocação à santidade, essa vocação que é uma vocação universal. Quando nós somos batizados, nós somos chamados a essa vocação de ser santos, de corresponder a Deus através de uma vida santa dedicada totalmente a Ele. E depois de nós avançarmos na nossa fé, fez a primeira Eucaristia, Crisma, nós somos chamados a corresponder a um sim, a uma vocação específica. Essa vocação específica pode ser ao sacerdócio, ao matrimônio, à vida religiosa. Os leigos podem ser celibatários, as catequistas é uma vocação específica também na nossa igreja e tantas outras vocações de serviço na nossa igreja. Então eu venho falar um pouquinho hoje sobre a vocação sacerdotal. Nós temos como patrono, ou melhor dizendo, como um espelho, São Cura d'Ars. A espiritualidade do padre diocesano, ele não é baseada num santo, como os franciscanos, como algumas ordens, têm seus pais fundadores, Nós diocesanos, a nossa espiritualidade, ela é do bom pastor, aquele Jesus que acolhe a ovelha ferida. Alguns de vocês já viram aquela imagem de Jesus carregando uma ovelha. Aquela lá é a espiritualidade do padre diocesano. E quero falar para vocês de uma frase, A Tayla falava muito bem sobre a santidade. E esse homem, Cura d'Ars, ele vai dizer para nós que a nossa vocação é amar e rezar. São Paulo vai dizer: amai como Cristo amou. E Jesus, o próprio Cristo, fala para nós: orai sem cessar. Então a nossa primeira vocação é ao amor e rezar. Todo cristão ele tem que rezar e ele tem que amar. E o que consiste essa vida de amor? A vocação do padre diocesano, ela se dá através do amor, através da entrega. Como que Cristo amou? Como Cristo amou a igreja? Entregando a sua vida totalmente a ela. Quem é a igreja? Nós. Então o sacerdote, ele é chamado a doar sua vida totalmente à igreja, correspondendo ao sim como Maria correspondeu o seu sim a Deus. Nós também, que somos vocacionados, nós estamos num processo ainda de formação. Eu ainda estou no meu 3º ano de teologia, ainda já na reta final, mas ainda nós temos um processo, de formação, dessa configuração a Cristo, Aprender a amar como Cristo, aprender a doar a vida como Cristo doou. E nós, padres diocesanos, nós temos esse homem, como um espelho de santidade, Ele que tinha uma comunidade pequena, lá na Itália, na França, na França, que chamava Ars. Quando ele chegou a essa comunidade, muitos não participavam da igreja. Eram ovelhas perdidas, E este homem, chegando naquela cidade, ele começou a fazer o seu ofício, a se dedicar às coisas de Deus, A chamar o povo. E eles vendo a vida daquele homem, a retidão daquele homem, a santidade, Aquela primeira vocação que nós temos, eles se sentiram chamados a participar da vida da comunidade, a participar da vida daquela igreja. Então, eles viam que era um homem piedoso, um homem que rezava e, principalmente, um homem que amava. Ele doava a sua vida no confessionário, ele se entregava totalmente dentro do confessionário, escutando as misérias do homem, Escutando as misérias daquelas pessoas que estavam feridas e curava. Então a nossa vocação ao sacerdócio é essa, de amar o outro, de entregar a vida pela igreja, de rezar pelo outro, de interceder. Essa é a vocação do sacerdote, de trazer o próprio Cristo, que é o amor, a plenitude do amor.
Então nós estamos neste processo ainda de aprender a amar e a rezar, né? A nossa vida é um constante aprendizado, né? Como eu disse para vocês, a etapa da teologia, a etapa que eu estou, é dessa configuração, de configurar-se ao amor. E como se dá, né? Como se dá esse processo? Primeiramente, nós fazemos um encontro vocacional. Esse mês de agosto nós temos que é dia 29 de agosto, onde os padres, a formação da nossa diocese, acompanham esses jovens. Depois eles entram no seminário, no primeiro ano, que é chamado propedêutico, depois a filosofia e, por último, a teologia. Depois é ordenado diácono, né? O diácono, como o fundador da comunidade Cenáculo, o diácono Fernandinho, e depois se torna padre, né? Então esse é o processo de um jovem que entra no seminário. Então ele vai se configurando a este amor de Cristo, né? Aprendendo a amar, aprendendo a rezar, aprendendo a escutar o outro. Essa é a nossa vocação, de amar o outro, de entregar pelo outro, né? Como Cristo entregou-se pela igreja, nós também, que escutamos este chamado de Deus na nossa vida, somos convidados a entregar a nossa vida. Então, fico muito feliz, né, pela comunidade ter me chamado para falar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal, sobre o que é corresponder a este chamado, né, neste mês tão importante para a igreja. E peço, né, a vocês que nos está acompanhando através deste vídeo, né, que rezem pelas vocações sacerdotais, religiosas, ao matrimônio. As vocações correspondem ao amor de Deus, né? Então toda vocação, a resposta dela é o amor, né? Então que você, né, que está assistindo este vídeo, reze por nós, reze por você, né, pela sua família, que nós possamos neste mês vocacional, onde nós fazemos memória às vocações, que nós possamos rezar pelas vocações e que o Senhor envie muitos operários para a messe, porque a messe é grande e poucos são os operários.